Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Segunda-feira, 1º de abril de 2024, está começando o CBN Esportes. Uma segunda-feira com toda a repercussão da final do Campeonato Paulista. Do primeiro jogo, o Santos venceu por 1-0. As finais dos estaduais também. Lá em Belo Horizonte, eu não sei o que acontece com o Atlético. Não consegue ganhar do Cruzeiro na Arena MRV, mas de jeito nenhum. O Flamengo abriu uma boa vantagem sobre o Nova Iguaçu no Cariocão. E no Gaúcho, 0-0, Juventude e Grêmio. Então vamos lá, basquete feminino. Unimed Campinas fez bonito, hein? Sexta-feira passada e derrotou o Corinthians por 71-67. O duelo foi disputado no ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo. Com o resultado, as campineiras assumem a terceira colocação da LBF com 13 pontos. O próximo jogo é quarta-feira, depois de amanhã, contra o São José, no ginásio do Tênis Clube em Campinas, às 6h45 da noite. Iniciando a semana de pré-aniversário do Guarani Futebol Clube. Bom dia, Antônio Lupi e o Bugrão. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você. Ótima semana a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani com muitas novidades, reforçando o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Kaique, Ayrton, Renier e Bruno Oliveira já foram oficializados. Luan Dias e Caio Dantas estão fechados, mas a diretoria ainda não anunciou. O lateral esquerdo Jefferson, que está jogando no Juventude, também está com negociações avançadas com o Bugre, que também está de olho em atletas do sistema defensivo. Daqui a pouco a gente detalha para o torcedor do Guarani todas as negociações para a disputa da segunda divisão do futebol brasileiro. O Bugrão se preparando para a Série B. Vai começar, ou recomeçar, né, a temporada 2024. NBA, aos 39 anos, LeBron James não parece estar perto de se aposentar. A cada jogo, o astro dos Lakers reforça que realmente é um dos maiores jogadores da história. Ontem, o ala do Los Angeles carregou o time nas costas ao vencer o Brooklyn Nets por 116-104. Ele fez 40 pontos no Barclays Center em Nova York e terminou o jogo com 9 cestas de 3 em 10 tentativas. O maior aproveitamento que já teve em toda a carreira. Vamos para São Paulo, Gabriel Dudziak. A preparação do Corinthians, amanhã tem Sul-Americana, São Paulo tem Libertadores e a repercussão da primeira decisiva do Paulistão entre Palmeiras e Santos. O Santos saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Na Vila Belmiro, o Peixe bateu o rival por 1-0 graças a um gol de Rômulo Otero no início do segundo tempo. Na volta, o Santos pode empatar para ser campeão estadual. Enquanto isso, Corinthians e São Paulo se preparam para as disputas continentais. O Alvinegro joga na terça pela Sul-Americana, enquanto o Tricolor atua na quinta pela Libertadores. O Verdão também tem batalha pela Liberta em meio à decisão do Paulistão, hein? Ginástica brasileira Jade Barbosa conquistou ontem a medalha de ouro no solo da etapa da Turquia da Copa do Mundo de Ginástica Artística.
com uma apresentação nova, feita especialmente para a temporada de 2024, com música de Britney Spears. Ela tirou a nota 13.833 e foi ao lugar mais alto do pódio. Na mesma competição, Rebeca Andrade foi prata nas barras assimétricas, Flávia Alessandra prata na trave e Diogo Soares na barra fixa. Antônio Lupe, que também é fã de Britney Spears, e a Ponte Preta nesta primeira semana de abril, Lupe. Bom, Carlão, a Macaca também com muitas novidades, né? Já oficializou Dudu Vieira, Lucas Bochecha, Everton Brito e também o zagueiro Joilson. E já estão integrados ao elenco da Ponte, mas ainda não foram oficializados Zé Mário, lateral esquerdo, Matheus Regis, meio atacante, e também o goleiro William Asman. Sérgio Rafael, que defende a equipe do Nova Iguaçu, é aguardado após o fim do Campeonato Carioca. A diretoria ainda trabalha pela contratação de mais um lateral direito e também mais um meio-campo. É a Macaca se reforçando para a Série B do Campeonato Brasileiro para não passar o sufoco que passou em 2023. E tênis, um duelo de gerações tomou conta da final do Miami Open ontem. Yannick Sinner, de 22 anos, enfrentou Grigor Dimitrov, de 32, na decisão do segundo Masters 1000 do ano, nos Estados Unidos. O jovem italiano venceu o búlgaro por 2-0, parciais de 6-3 e 6-1, e foi campeão do Aberto de Miami em 1h12 de partida. Esse é o 13º título do agora número 2 do mundo. Fábio Scheibe, bom dia, Fábio Scheibe. A semana começa cabeça inchada, né, Fabião? Mas vai dar tudo certo. Palmeiras ontem perdeu, foi abotoado pelo Santos na Vila Belmiro, mas tem muito jogo pela frente, tem Libertadores no meio do caminho. Mas o meu assunto com você, aí direto do Principado de Itu, é Série A2. O nosso 019 Veloclube começou bem na fase semifinal da competição. Fabião, bom dia, boa semana pra você. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, né? Esse final de semana tivemos os jogos de ida das semifinais, né? No sábado, em Bauru, o Noroeste ficou no empate por 0-0 com a Portuguesa Santista. E já no domingo, na Rua Javari, o Veloclube deu um passo importante para chegar à final e, consequentemente, voltar à elite do futebol paulista depois de mais de 40 anos. Com um gol de Caio Mancha, o Velo bateu o Juventus por 1-0 e abriu grande vantagem nessa disputa. Os jogos de volta acontecem no final de semana, com as partidas em Santos e também no Benetão, em Rio Claro. Aí, Caio Mancha, artilheiro, Série A2 é com ele, talhado para esse tipo de competição e vai se destacando com a camisa do Velo Clube. E você pode participar do CBN Esportes através do telefone ou do WhatsApp, né? 991869070, 991869070. Ponte Pretano, Bugrino, estão gostando das contratações aí para a Série B do Campeonato Brasileiro? São Paulino, tem Libertadores meio de semana, Coringão amanhã tem Sul-Americana. Palmeirense, será que dá para conquistar o título paulista? E o Peixe, hein? Dá para acreditar que o Peixão vai faturar o Paulistão em pleno Allianz Parque no próximo domingo? Então você participa e mande o seu recado aqui para nós do CBN Esportes. O nosso programa comandado tecnicamente por ele, Valmirzinho Bortoleto. E o cara dos streamings, o homem online, é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre o fim de semana, as finais dos estaduais e também preparação de Ponte Preta e Guarani para o início da Série B. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio
com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Onze horas 14 minutos, segunda-feira, 1º de abril, semana longa, semana cheia. Flávio Botelho, um prazer falar com você. Ruas e avenidas de Campinas. Flavinho, bom dia. Bom dia, Carlão de Freitas. É isso aí, estamos apenas começando, segundando aí com vocês. Bem, Carlão, a Avenida Buenos Aires tem trânsito intenso nas duas pistas, mas fluindo bem, comparadas apenas nos semáforos. Para quem vem da região do Nova Campinas, maior movimentação na chegada à Irmã Serafina. Irmã Serafina sem transtornos. Na Anchieta, maior movimentação da General Osório até a Prefeitura e mais adiante, fluindo da Guilherme da Silva até a Dona Libânia, no acesso para a Avenida Orozimbo Maia. A Orozimbo tem trânsito intenso carregado na chegada à Avenida Brasil até a Rua Sacramento e, na sequência, o fluindo bem. Carlão. Ok, Flávio, 11 horas 15 minutos. Mais uma vez, boa semana para você. Flávio Botelho, que retorna na programação CBN. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Chegou a hora mais aguardada do CBN Esportes. Valmir Bortoleto, o Vôlei Renata tem hino ou não? Não tem, né? Tudo bem. Mas a gente fala aqui em alto e bom tom que Campinas dominou e venceu, e com muita propriedade, o fortíssimo Cruzeiro, jogando ontem à noite lá no ginásio do Riacho, em Contagem. Campinas fez 3-0 e saiu na frente nos playoffs da Superliga Masculina de Vôlei. Destaque para o argentino Bruno Lima, que anotou 23 pontos. Parciais de 25-19, 27-25 e 25-22. E agora como funciona? Campinas joga em casa, quinta-feira, dia 4, às 6h30 da noite. Ginásio do Taquaral lotado. E se vencer novamente, garante vaga para a semifinal da Superliga. Difícil, mas não é impossível. Se manter a mesma atuação de ontem contra o Cruzeiro, Campinas vai sim conseguir a vaga. E atenção, hein? Os ingressos para a partida vão ser trocados a partir de amanhã ao meio-dia. Atenção, hein? Você que é apaixonado pelo vôlei e quer acompanhar esse jogaço no ginásio do Taquaral, a troca dos ingressos a partir de amanhã, dia 2, ao meio-dia. E de que forma eu posso trocar os ingressos? Acessando o site voleirenata.com.br/torcedor. Lembrando, 1 quilo de alimento para cada ingresso. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas.
11 horas 18 minutos. Antônio Lupe, a galera está participando conosco através do WhatsApp, o 19991869070. Você pode mais uma vez repetir o telefone? 19991869070. Não tem como não começar por ele, né? O Emerson. Everyday. Exatamente. Todos os dias está aqui participando conosco. Vocês viram, para o Corinthians parar o Hendrick e vencer o Palmeiras é só trazer o Gil de volta. Olha só, hein? Quem mandou a mensagem pra gente foi o Mário. O Mário disse, para o Corinthians parar o Hendrick e vencer o Palmeiras é só trazer o Gil de volta. O Gil ontem conseguiu anular o Hendrick, né? Aliás, está de parabéns a temporada que o Gil está fazendo. Desacreditado no Corinthians, veterano, mas se reencontrou no Santos e ontem fez sim uma partida impecável. O Rafael, torcedor do... Aliás, hoje todos os torcedores do Santos vão literalmente comemorar, porque ontem uma vitória extraordinária. O Rafael disse, o título é do Peixão. Podem anotar. Já anotou aí? Rafael, já anotei. O título é do Peixão. Quem mandou mensagem pra gente também aqui foi o Marcelo, que disse, o Guarani está se reforçando bem. É preciso ter tempo e dar liga para encaixar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Marcelo tá falando do Jardim Garcia. O Aguinaldo, mais uma vez, cadê os reforços da Ponte? Daqui a pouco a gente passa todos. É a terceira mensagem que ele manda. Ele mandou na semana passada, né? Tá preocupado? Ele tá preocupado. Ele tá muito preocupado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que vitória do vôlei Renata ontem. Jogou demais. Surpreendeu. Como um bom ponte pretano, fiquei com medo até o final, mas tudo deu certo. Quem mandou mensagem pra gente foi o André Frajola, grande Frajola, que também sempre participa com a gente. Deixa eu mandar um abraço pro Cláudio, tá falando que o Palmeiras vai fazer 4-0 no Santos e vai conquistar o título. O Cláudio tá falando da Vila Costa e Silva. Onde fica Costa e Silva? Costa e Silva fica na região indo ali pra Barão Geraldo, perto do Tapetão. Ai, que medo. Bom dia! Que dia pro Vôlei Campinas, hein? Sou palmeirense e os 3-0 do Renata foi um grandíssimo alento para o coração palestrino aqui. E a virada está em aberto. O Palmeiras é especialista nisso. A história conta. Inclusive, hoje eu dei o exemplo, participando do Bom Dia Cidade, do ano passado, né? O Água Santa, ele fez 2-0, se não me engano. 2-1, né? E o Palmeiras conseguiu superar o time de Diadema. Claro, são times totalmente diferentes, mas serve de exemplo pro torcedor do Palmeiras, que hoje amanheceu triste com a derrota do Verdão para o Peixe. Ó, mais um. Vai! Luciano, Dali Peixe, campeão paulista de 2024. Olha aí, já tá cravando o título do Peixão, ainda tem jogo, mas o Santos deu uma resposta legal ontem e sai na frente nesta decisão. Fábio Scheibe, falando em decisão, repercutiu um pouquinho aí dos principais estaduais, tirando o paulista, o Campeonato Carioca, né? O Flamengo já praticamente definiu diante do Nova Iguaçu, 3-0. Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio 0-0, decisão em aberto para a Arena em Porto Alegre. Agora, Fabião, você que já acompanhou nesta temporada Atlético e Cruzeiro lá na Arena MRV, o que acontece com o Galo? Não ganha do Cruzeiro dentro do reduto? É impressionante, né, Carlão? O Atlético fazia um bom primeiro tempo, poderia ter saído com uma vantagem maior no primeiro tempo, fez 2-0 para cima do Cruzeiro, e o Paulinho perdeu oportunidade, também o Hulk perdeu outra chance de gol, além do gol feito, poderia ter feito 4-0, ter matado até o confronto, mas no segundo tempo, a força da camisa, num erro, né, num gol contra, mais uma vez, do Gemerson. Gemerson, desde a estreia da Arena MRV, já tem 2 gols contra a favor do Cruzeiro, desde que o Atlético começou a jogar lá contra o Cruzeiro, o zagueiro atleticano marcando mais um gol contra, e logo no começo do segundo tempo, deu moral pro time celeste, e o Cruzeiro acabou conseguindo empate no final já, né, pondo um balde de água fria na cabeça dos atleticanos, que agora precisam da vitória no Mineirão. O empate dá o título ao Cruzeiro,
O Atlético precisa de uma vitória no Mineirão para sagrar-se campeão mineiro, mas é impressionante mesmo esse tabu que o Atlético não consegue vencer o Cruzeiro na sua nova casa, né? Cara, eu tava acompanhando esse duelo, 2-0 pro Atlético, primeiro tempo avassalador, o Cruzeiro não se encontrou, mas veio o segundo tempo e de repente as coisas mudaram, o Cruzeiro desperdiçou até oportunidades de vencer o jogo. Temos áudio, Antônio Lupi? Olha, nós temos um ouvinte Sim. que inclusive pode trabalhar a qualquer momento na comissão técnica do Santos. Olha só. Porque com a vantagem por 1-0, ele já passou todas as dicas pro Carille do que o Santos precisa fazer no jogo de volta contra o Verdão. Vai. Pessoal, tudo bem? José Aparecido Santista de Paulínia. Pessoal, deixa eu fazer uma ressalva aqui, uma opinião aí minha, não sei se vocês podem comentar isso até agora ou na parte da tarde, mas é sobre o Santos, né? Ele ganhou bem ontem, 1-0 não é muito, mas ajuda. Eu estava pensando, né? Não sou técnico, mas a gente entende um pouco pela idade e tudo, pelo que acompanha, mas se o cara ele mudasse o time para o domingo que vem, né? Como o Santos não precisa fazer gol e só não levar, se ele tirasse o Furt, colocasse o Otero como falso 9, que é rápido, jogasse o Pedrinho para a direita, que é rápido, os contra-ataques, o Santos ia ter 3 gente na frente, ia povoar o meio de campo, ainda tem o Pituca e o Schmidt, que são também leves, só ficava o Juliano ali, que é mais lento, para distribuir as bolas. Sei lá, eu acho que seria assim, uma boa escalação para um time que vai jogar pelos contra-ataques e não precisa fazer gol se não levar. Ok? Abraço a todos. Você viu? Já armou a retranca, né? Gostei. É, retranca, hein? Retranca. Mas o Furk acho que dificilmente joga, né? Até pela maneira como ele saiu. Saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. O Otero titular ontem. O Pedrinho é o jogador de velocidade, é o jogador do contragolpe. É aquela coisa, né, Lupe? Não adianta ir pro Allianz Parque só pensando em se defender. Né, o Santos e o próprio Carille disse isso, vai ter que jogar, é claro, tentar abafar aquela pressão nos primeiros minutos. Palmeiras vai estabelecer realmente muita pressão em cima do Santos, e o Santos vai ter que ter força, personalidade e concentração para tentar abafar o Palmeiras, jogar, assustar também, para sair da capital paulista com o título do estadual. E o Abel ele vai ter que mudar um pouquinho essa forma de jogar, porque o Rafael Veiga jogando nessa função aí não tá logrando êxito, né? Ele vai ter que... Se eu fosse o Abel, voltaria aquele esquema onde... não sei se preencher muito meio campo, deixando o Veiga fazendo essa... ele tá cansando demais essa função que ele tá fazendo ali no meio campo, né? Então eu mudaria novamente para aquele estilo do Palmeiras que deu certo. Você falou sobre as decisões dos estaduais, nós tivemos também... Momento Vila Nova. Não, mas agora é rápido. Perdeu em casa 2-0 pro Atlético. Precisa fazer um monte de gol agora para vencer o título contra o Atlético lá no Ascioli. Tá certo. Tem momento ituano aí, ô Fábio Scheibe? Não tem momento ituano, mas tem um momento interessante. O Bavi, né? Você acompanhou o Bavi? Bora, 3-2. O Bahia vencendo por 2-0. Uma virada do Vitória no Barradão no primeiro jogo. A torcida do Bahia na bronca com o Rogério Ceni, viu? Engraçado, o Bahia também, apesar do investimento do Grupo City, jogadores, né, muitas individualidades, jogadores de uma prateleira importante do futebol brasileiro, o Bahia encontrando dificuldades frente ao Vitória. Vitória é clube de Série A hoje também, mas o Bahia, pelo investimento que tem, tá passando aí por percalços diante do maior rival. O Veiga que eu falo, ele tá jogando muito... na ponta esquerda, né? Então ele tá ficando muito escondido, cara. Então o Palmeiras precisava dele e ele não apareceu. Ele tá jogando com 3-4-3 mais ou menos, né? Então não dá certo. O Dude vai trazer as notícias aí dos clubes de São Paulo e a gente analisa aí, vamos fazer um bate-bola sobre a final. Por enquanto, Santos 1, Palmeiras 0. Capital Paulista, o noticiário dos grandes clubes, Gabriel Dudziak. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras começaram a decidir o Campeonato Paulista na noite deste domingo. Em casa, o Peixe se impôs desde o princípio, ficando com a bola e marcando forte o Alviverde, que sofreu para encontrar alternativas. Faltou ao Santos, no entanto, aproveitar as chances, algo que o time da casa fez sim no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, os santistas recuperaram a bola no meio de campo e aceleraram o jogo para Guilherme, que driblou Marcos Rocha e cruzou na medida para Otero de cabeça marcar. Mesmo em desvantagem, foi difícil para o Palmeiras reagir e um Santos concentrado e aplicado na marcação minimizou as ameaças alviverdes.
O cenário só se alterou na reta final da partida, quando depois de várias mexidas nos dois times, o Palmeiras conseguiu empurrar o Santos para trás e criou para empatar. O goleiro João Paulo, no entanto, esteve bem e garantiu a vitória do Peixe por 1-0. Para o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, o alviverde não esteve em uma boa noite. Mas acho que ficou bem evidente algumas execuções, quer de passes no meio campo, quer de cruzamentos no último terço, quer de combinações que sem pressão nós temos que fazer melhor, porque nós fazemos melhor e os nossos jogadores fazem melhor, mas 1-0 para o Santos. Na partida da volta, o Santos pode jogar pelo empate para ser campeão do Paulista. E o técnico Fábio Carille já faz alguns alertas para o duelo do domingo que vem no Allianz Parque. Tem bastante atenção que nem teve hoje, procurar segurar muito bem os primeiros minutos, né, para que não venha aquela pressão, tentar jogar com tranquilidade, começar a incomodar com eles em relação a estar bem posicionada, não deixar eles entrarem. Corinthians e São Paulo se preparam para as disputas continentais. Nesta segunda-feira, o Alvinegro viaja para o Uruguai, onde irá enfrentar o Racing de Montevidéu pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Recuperados de lesões, o lateral esquerdo Palácios e o volante Vera têm chances de voltar ao time. Já o tricolor paulista joga na quinta-feira contra o Tajeres, em Córdoba, na Argentina, pela Copa Libertadores. O centroavante Caleri é a grande dúvida para a partida, uma vez que ainda não está recuperado de um problema na parte posterior da perna direita. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Grande Dudziak. Valmirzinho, como é que estamos aí? Fazer aquela reunião de pauta. Tem um pouquinho? Será que não é melhor a gente já vai para o repórter? Aí na volta a gente disseca esta decisão, porque temos áudio, temos participações, Fábio Chave vai analisar, Antônio Lupe também. Então vamos para o repórter CBN e aí na volta tudo sobre a decisão entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. O prazo para adesão ao programa de renegociação de dívidas tributárias com a Receita Federal termina hoje. A iniciativa permite o acerto de débitos com redução de até 100% de multas e juros. É necessário, no entanto, pagar pelo menos metade da dívida como entrada. O restante pode ser parcelado em até 48 vezes. Os interessados devem preencher um formulário no portal ECAC. Pessoas e empresas podem aderir ao programa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que os contratos da Enel no Brasil podem ser rompidos. Em entrevista à Globo News, o chefe da pasta afirmou que mandou à Agência Nacional de Energia Elétrica abrir um processo disciplinar para apurar as transgressões da companhia em São Paulo. Em novembro, mais de 2 milhões de consumidores ficaram sem energia na região metropolitana da capital paulista depois de uma tempestade. No mês passado, cerca de 30 mil clientes tiveram um serviço prejudicado no centro da cidade, incluindo hospitais. Segundo o ministro, a Enel foi multada em mais de 300 milhões de reais, mas não pagou nenhum valor até o momento. A cirurgia de hérnia do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi bem sucedida. A informação foi divulgada pelo hospital. O médico responsável pelo procedimento disse que o premier está consciente e pode conversar normalmente com a família. Netanyahu continuará internado em Jerusalém enquanto se recupera. A data de alta não foi divulgada. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h32, agora sim temos um tempinho aí para falar com tranquilidade sobre a final do Campeonato Paulista, primeira decisiva, Santos 1-0, gol do Otero, Palmeiras agora tem que vencer por diferença de 2 gols, vitória por diferença de 1 gol do Verdão, decisão nos pênaltis, e o empate, o Santos leva para a Baixada Santista o Paulistão 2024. Fábio Scheibe, você acompanhou a partida, preocupado com o Palmeiras, Santos se impôs, como que você analisa aí a vitória do Peixão? O Santos se impôs no primeiro tempo, principalmente, né, Carlão? Sufocou o Palmeiras, teve muitas oportunidades, escanteios consecutivos também. O Santos poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, mas ficou no 0-0. O Palmeiras teve uma chance com o Flaco Lopes logo no início do jogo também, que se marcasse poderia ter feito uma história diferente. Mas só essa oportunidade clara para o Palmeiras no primeiro tempo. O Santos teve mais volume, mais chances também, e pressionou bastante a equipe de Abel Ferreira. Logo no início do segundo tempo, uma desatenção do Palmeiras, o Santos com a velocidade do Guilherme, muito bem na partida ontem, o melhor em campo, na minha opinião, fez um cruzamento e o Otero, livre, conseguiu fazer 1-0. Pensei que o Santos ia sufocar mais o Palmeiras para conseguir o segundo gol, para abrir uma vantagem maior, mas o Palmeiras conseguiu se reencontrar, né, depois das substituições, com o Lázaro, com o Rony, no lugar do Hendrick, que ainda está machucado, né? O Hendrick se machucou naquele amistoso contra a Espanha, está sentindo ainda. O Abel Ferreira trocou todo o ataque, pôs o Rios também, que entrou muito bem. O Palmeiras teve oportunidades, mas não suficiente para empatar o jogo. Eu acho que a disputa está em aberto, o Santos poderia até ter pressionado mais o Palmeiras para conseguir uma boa vantagem, mas ficou nesse 1-0. Na semana que vem, no domingo que vem, tem a volta, né? O Palmeiras vem de 2 reviradas aí, né? Em 2022 contra o São Paulo, e em 2023 contra o Água Santa também, com esse mesmo cenário. Só que as coisas não acontecem sempre da mesma forma, né? O Palmeiras tem que tomar cuidado, depender só do Allianz Parque fica complicado, mas o Palmeiras tem time sim para poder reverter a situação, mas o Santos dá um grande passo. E aí, Antônio Lupe, dá para o Palmeiras mudar este cenário? Você vê um Santos fortalecido para esta decisão? Não, o Palmeiras consegue sim, tem tudo para mudar o cenário. Claro que o Santos construiu uma vantagem. A gente não pode deixar de falar que essa vantagem ela existe, o empate é do Peixe. Sim. Mas o Palmeiras ele vai ter que melhorar muito para reverter esse placar que o Santos construiu na primeira partida jogando com o apoio. Aliás, que festa na Vila Belmiro, hein? Bonito. Que festa na Vila Belmiro. Grande festa na Vila. O torcedor jogou junto, apoiou e foi fundamental para a vitória do Peixe. Concordo com o Fábio Scheibe, Guilherme, melhor jogador em campo. O Santos poderia ter conquistado uma vantagem maior, mas parou no Everton e também nas oportunidades que criou, mas o Palmeiras não tá morto. O Palmeiras tem chances, sim, com o apoio do torcedor no próximo domingo de, quem sabe, levar a decisão para os pênaltis ou até mesmo garantir mais um título, o tricampeonato paulista. Mas a decisão tá aberta. De um lado o Palmeiras jogando em casa com o torcedor, do outro lado o Santos com uma pequenina vantagem, mas é uma vantagem. É verdade, ainda mais num duelo tão equilibrado como esse, essa rivalidade, né, entre Palmeiras e Santos. Fábio Scheibe, na entrevista coletiva, o Abel Ferreira ele bateu muito, né, na tecla do calendário. Eu concordo com ele. O Santos teve um dia a mais para descansar. A gente sabe que hoje o descanso ele faz parte realmente, né, de uma preparação, ele é importante. Você acha que teve a ver um Palmeiras assim um pouco mais abaixo ontem na Vila Belmiro? Tem os dois lados da moeda, né, cara? O Palmeiras quis jogar na quinta-feira contra o Novo Horizontino por causa dos selecionáveis, né? Como o Hendrick, que foi fundamental no jogo, na vitória contra o Novo Horizontino, para ter tempo de recuperação para chegar no Brasil. Mas por esse outro lado também a distância para a final ficou sendo menor. Com certeza faz diferença, mas o Palmeiras até que também concordou com essa situação. O Palmeiras jogando na quinta-feira, o Santos na quarta. Essa diferença pode ser vista no campo, com o cansaço dos jogadores realmente. E nessa semana o Abel Ferreira pensa em poupar alguns jogadores na estreia da Libertadores na Argentina contra o São Lourenço na quarta-feira, pensando única e exclusivamente na grande final, né, no domingo. Palmeiras podendo, então, preservar alguns jogadores para esse duelo de quarta-feira da Libertadores. É um filme muito parecido igual, com o ano passado, né? E o Palmeiras perdeu naquela ocasião, acho que foi o Bolívar, né? Em relação ao ano passado, assim, algo que é melhor para o Palmeiras, né? Ou menos pior, é que não precisa ir para altitude, né?
Porque contra o Bolívar foi uma altitude gigante, né, lá em La Paz, mais de 3.600 metros. Dessa vez é contra o tradicional São Lourenço, mas vamos ver como que o Palmeiras vai se comportar. Será que vai com o avião da Leila? Eu não sei, esse avião aí parece que não está sendo muito utilizado, né, Fábio Scheibe? Aquele avião que ela comprou, né? Não, é que agora também os jogadores da seleção voltaram no jatinho particular dela, mas Sim. esse avião que ela comprou para o Palmeiras mesmo, né, para o Palmeiras utilizar para fretamento, não está sendo muito utilizado não, viu, Carlão? Mas creio que sei não, acho deve que vai ter ir que de usar, fretado, mas vai de fretado, né? Pode ser. E ajuda demais, até porque o calendário realmente está apertado. Ô, Lupe, a galera tá participando, hein? Tá bombando hoje o WhatsApp, cara. E o principal assunto, a vitória do Santos em cima do Palmeiras no primeiro jogo do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Bom dia, Reinaldo, aqui de Arthur Nogueira, ligadinho na CBN Esportes. Vou falar da vitória do Santos. Eu sou corintiano, mas gosto muito do Carille, né? Já passou lá pelo Corinthians, conquistou vários títulos e realmente o Carille é o doutor paulistão, vai ganhar mais um título esse ano. Um abraço a todos e falar também do vôlei Renata, né? Aproveitar a oportunidade. Queimei minha língua com o Damian Gonzalez ontem, hein? Ele e o Bruno Lima acabaram com o time do Cruzeiro. Bora pra cima, vôlei Renata. Vamos! Cara, você acredita que eu pensei, então, foi ele que coordenou o Damian. Mas eu acho que até o torcedor mais fanático do Renata não esperava uma vitória da maneira que foi, né? Foi algo sensacional, histórico. E nós, como campineiros, né, vamos torcer, mandar uma energia positiva aí para que o Campinas possa passar. Exatamente. Tem mais, hein? Vamos lá. Bom dia, brothers da CBN. Levi de Limeira. Eu vou ao contrário do comentário que fizeram aí, que o Palmeiras é time de virada. Me desculpe, eu não sou São Paulino. Eu vou contra o comentário aí. A prova foi o próprio São Paulo, que ganhou em casa e o Palmeiras não conseguiu reverter. Não reverteu também na Copa do Brasil contra o mesmo São Paulo. Então, eu vou contra aí. Reverteu contra a Água Santa, que não se compara, né? Um time da Série C, um time da Série A, que é o Palmeiras, tá? Eu acho até que vai mudar o feriado de Corpus Christi de junho. Vai mudar agora para abril, hein? Secando, hein? Secando, hein? Tá secando. Mas é sempre assim, né? Tem o lado que seca e tem o lado que torce, né? Isso é o gostoso do futebol, Carlos. Secadeira, mas vamos lá. De domingo é a prova dos 9. Palmeiras tem aí uma semana conturbada, agitada, né? Viagem para Buenos Aires, o enfrentamento contra o São Lourenço, a estreia na Copa Libertadores, e a partir de quinta, então, poderá focar esta decisão contra o Santos. E o Santos, semana cheia para descansar e para focar realmente este clássico, esta decisão clássico paulista. Antônio E tem mais mensagens de texto. Fala, rapaziada top, não sei se meu peixe será campeão. Cautela é preciso, mas pelo menos tem bons sinais que faremos uma campanha de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade, o Santos vai jogar a Série B esse ano. A gente virou contra o São Paulo também, Lupe. Nessa era ganhamos de todos os grandes. Só falta o Santos. Ganhamos do Corinthians com o Lucha pré-Abel e do São Paulo em 2022. Valeu. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Tomás. Bom dia, eu quero saber se já saiu a tabela da Série A1 de 2025 para me programar para assistir os jogos do Velo aqui em Campinas contra a Ponte Guarani. KKKKKK. Parabéns pelo profissionalismo de vocês. É o Carlão Fernandes, teu xará, Carlão, que mandou mensagem pra gente. Boa. Bom dia, em homenagem ao 1º de abril, resultados inacreditáveis no final de semana. JP de Moraes. O Cris Salvione também, tamo junto. E Xeronal, fim de semana sai da frente que nem... o Cris tá falando aqui do 100 Mundial do Palmeiras, tá? O pessoal tá provocando, hein? Bom dia! O Neymar saiu ontem falando que em 2025 vai jogar o Brasileirão pelo Santos. Será que ele vem? Um abraço ao Rafael de Indaiatuba. Eu acho que pode acontecer, porque o contrato dele vai se encerrar na Arábia, estaremos aí pré-Copa do Mundo, e eu acho que para ele voltar num campeonato competitivo, o Santos abre as portas, né? Vamos ver, até lá tem muita coisa, mas
existe sim, né, um flerte entre Santos e Neymar. Haja vista ontem o Neymar na Vila Belmiro, levando o troféu, comemorando o gol. Mas tem que voltar pra Série A, né? Série B não volta, não. Sim, sem dúvida alguma, com certeza. Aí não tem jeito. O Santos tem que subir. Vai subir, meu caro Antônio Lupe. E a última. Bom dia, Carlão. A vitória do Santos é uma excelente vantagem, mas o Palmeiras é pior que cobra cascavel. Ai. Quando está acuado, dá o bote fatal. É o Eloir Pianca. Abraço. Ele que é torcedor da Ponte Preta. Eloir, o Palmeiras é muito forte, realmente. 11h43. Tem um intervalinho aí, Valmirzinho. Então vamos para o intervalo e no retorno, aí sim, tudo sobre Ponte Preta, tudo sobre Guarani, a preparação dos nossos clubes para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 44 minutos, nós já vamos entrar na dupla campineira, mas tem notícia importante lá do futebol goiano, Antônio Lupe. Na verdade, envolve até o futebol paulista, né? Porque o São Bernardo, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, o Bernô, que fez uma excelente campanha, perdeu duas peças importantíssimas na construção do futebol do time lá do Tigre, do ABC Paulista. O glorioso, que inclusive passou aqui, o Lucas Andrino, passou pelo Guarani. O Lucas Andrino, que era o homem forte do futebol do São Bernardo, foi anunciado como o novo diretor de futebol do Goiás. Isso aconteceu na sexta-feira. E ontem à noite, o Goiás anunciou a contratação do técnico Márcio Zanardi, que inclusive esteve muito próximo de assumir o Corinthians, mas por conta de uma questão de regulamento, impediu a chegada do Zanardi para ocupar a vaga deixada pelo Mano Menezes. Ele continuou no São Bernardo e agora ele é anunciado como treinador do Goiás. Zanardi, que era um dos treinadores mais longevos à frente de um clube, agora deixa o Bernô e vai assumir o Goiás, que é um dos concorrentes de Ponte e Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. E precisa dar uma resposta nesta Série B, né? O Campeonato Estadual foi muito mal, teve saída ali do técnico Zé Ricardo e agora chega o competente Márcio Zanardi para reorganizar a casa e fazer do Goiás um time forte nesta próxima competição. 11 horas 46 minutos, então vamos. Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta, Antônio Lupe. Bom, vamos aproveitar esse gancho e falar do Bugre, porque o Guarani segue a preparação, aliás, importante para Guarani e Ponte Preta, dia 1º de abril, está aberta a janela de exceção para aqueles atletas que estavam disputando campeonatos estaduais e vão reforçar equipes da Série B ou da Série A do Campeonato Brasileiro. Existe a janela agora de negociações no Brasil, a janela de inverno e a janela de verão que acontece no início do ano e a janela de inverno que acontece no meio do ano, porém essa janela já está fechada, mas existe aí essa brecha no regulamento para que os jogadores que estavam disputando e estão disputando as decisões dos campeonatos estaduais se encaixem em times de Série A, Série B e até mesmo Série C e Série D de Campeonato Brasileiro. Importante destacar que essa janela ela começa hoje e termina no dia 19 de abril, ou seja, justamente quando a Série B
vai começar, né? A tabela ainda não foi desmembrada, mas o início da Série B está marcado para o dia 19, 20 e 21 de abril. A CBF deve definir em breve a data certinha da estreia, inclusive de Ponte Preta e Guarani. Vamos falar do Bugre, que já anunciou 4 reforços. Kaique, volante, que veio do Botafogo, o Ayrton, atacante, que estava no Atlético Goianiense, o Renier, joia do Santos, que já teve multa estipulada em 450 milhões de reais, terminou o contrato com o Peixe, agora quer dar a volta por cima na carreira com a camisa do Guarani, e o Bruno Oliveira, que veio do futebol da Coreia do Sul. O Guarani já está acertado, restam questões burocráticas e de liberação com o Luan Dias, meia. Conversei antes do início do programa com o representante do Luan Dias e ele afirmou, já está fechado. E também o Caio Dantas, que está no Vitória, disputando a decisão do Campeonato Baiano. O Caio Dantas também já está fechado com o Guarani. O representante do Caio Dantas e do Luan Dias é o mesmo, então ele que está à frente das negociações, e ele também é o mesmo representante do Jefferson, lateral esquerdo. Começou a carreira no Goiás, foi para o Atlético Goianiense e esse ano estava no Juventude. O jogador também já está muito próximo de acertar o contrato com o Guarani. Então, além dos 4 já oficializados, Kaique, Ayrton, Renier e Bruno Oliveira, Luan Dias e Caio Dantas já estão praticamente acertados, praticamente não, estão acertados. E o Jefferson, lateral esquerdo, para substituir o Mike, também já está aí nos detalhes finais com a diretoria do Guarani. Portanto, são 4 já oficializados, mais 3 que estão aí engatilhados. São 7 reforços que o Guarani já tem para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Está encaminhando também a renovação do Lucas Adel, zagueiro, que estava no São Bernardo, veio para a Série B do ano passado, foi pouco utilizado, só que com o Claudinei foi inscrito no Campeonato Paulista, deve acertar um novo contrato com o Guarani, e o sistema defensivo também é prioridade. 3 jogadores estão na mira do Bugre: Lucas Ribeiro, que está no Ceará, com poucos jogos, Lucas Beleze, que está no Atlético Paranaense, e o Emerson Santos, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. São jogadores que interessam à diretoria do Guarani, Carlão. Tá aí o Guarani se reorganizando, contratando, fazendo investimentos aí para fazer uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. 2 nomes que chamam a atenção desta lista que o Antônio Lupi passou, o do Caio Dantas e do Luan Dias. Fábio Scheibe, o Luan Dias chegou a hora de ele aparecer sem a camisa do Água Santa. E o Caio Dantas é um artilheiro nato aí que já fez sucesso em Série B de Campeonato Brasileiro. Jogadores experientes, né, que vão chegar para o Guarani para ajudar o time nessa campanha do Brasileirão da Série B. Campeonato muito longo, e é importante o Claudinei ter opções para o elenco, né? Principalmente no meio campo ali. O Luan Dias é um ótimo jogador, pelo menos no Água Santa se mostrou assim, né? Já saiu algumas vezes, não mostrou bom futebol, mas agora podendo reviver um bom futebol, né, no Guarani, nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Ele estava no Santos ano passado, não teve oportunidades, né? No Guarani pode mostrar a que vem. E o Caio Dantas também, nem precisa nem dizer o faro de gols que tem, principalmente nessa competição, também a Série B. Acho que vai ajudar bastante o Bugre na montagem desse elenco para essa competição. O Guarani que estreia contra o Vila Nova. Não foi fechada a data, né, Luca? Não, ainda, ainda né? não. Caramba, a Eu CBF... fico todo dia acessando o site da CBF e ela entre não tá... os dias 19, 20 e 19, 21. 20 e 21. Na tabela pré-definida, Sim, que tem os duelos, né, a ordem dos confrontos, tá lá a data, 19, 20 ou 21 de abril, mas ainda... Vou até dar a última atualizada, porque a última vez que eu atualizei foi quinta-feira, às 17h59. Porque depois peguei uma folga, né, cara? Sim, tudo tranquilo. Você E como é que está a nossa Califórnia brasileira? Quente e calorosa, mas de forma moderada, né? Chuva. Nosso Bota se preparando também. Se preparando, só o outro Bochecha foi contratado, Sim, né? Verdade. Já no Jardim Paulista chora ainda o rebaixamento para a Série 3, mas vida que segue feliz, né? Já diria o professor Hélio dos Anjos. Não, ainda nada. Sem definição certinha dos jogos da Série B. Tá certo, Antônio Lupi, 11h52, tem um pequeno break, aí depois a gente volta para falar da macaca.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Horas 53 minutos. Chegou a hora da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Antônio Lupe, a macaca que recebe o Curitiba na estreia da Série B. E eu começo o noticiário da Ponte lendo a mensagem do nosso grande amigo do Paulo da Chácara da Barra. E ele fala o seguinte: Carlão, eu assisti Flamengo e Nova Iguaçu para ver Sérgio Rafael. Confesso, não gostei. Jogador lento, só fica na sobra, não vi ele disputar uma bola com os atacantes do Flamengo. Vamos assistir a próxima partida. Isso. Porque o Paulo, ele foi muito... Eu também assisti um pouquinho, não consegui, confesso, não consegui assistir por completo, mas o Paulo, ele fez um recorte de um jogo, né, que foi contra o fortíssimo Flamengo. Mas vamos aguardar, viu? Paulo da Chácara da Barra, é isso, né? É o grande Paulo da Chácara da Barra, que falou sobre o Sérgio Rafael, que é um dos nomes que a Ponte Preta já tem até um pré-contrato com o zagueiro, né? Está no Nova Iguaçu, disputando a decisão do Campeonato Carioca e perdeu o primeiro jogo. Quanto foi? O Flamengo Nova Iguaçu. 3-0. Já foi, né? Esse não tem mais jeito. Então ele já tá vai fazer mais um jogo e depois deve se apresentar a macaca, que já anunciou Dudu Vieira, Lucas Bochecha, os dois são volantes, o Everton Brito e o que é atacante, o Joilson, que é zagueiro. Já estão integrados e devem ser oficializados entre hoje ou no máximo amanhã o William Asman, goleiro que veio do Santa Cruz, o Zé Mário, lateral esquerdo, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, e o Matheus Regis, meio atacante do São Bernardo, que deve reforçar a Ponte Preta. A diretoria ainda segue no mercado em busca de um lateral direito para brigar por posição com o Luiz Felipe, que na verdade é volante, né? E também o Inocêncio, que até fez uma temporada, esse início de temporada regular com a camisa da Ponte, e mais um meia. Já tem o Elvis, tem o Dudu Scheid, mas a diretoria entende que ainda precisa de mais um jogador de meio campo para dar armas, dar peças para o técnico João Brigatti nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte estreia contra o Coritiba, jogo no Moisés Lucarelli, mas ainda sem data definida. Ou 19, ou 20, ou 21 de abril é a estreia da macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Série B já uma pedreira, né, contra o Coritiba no estádio Moisés Lucarelli. Acho que a diretoria tem razão em procurar mais um camisa 10, mais um cara de articulação, até pelo fato do Elvis ser um veterano. Fisicamente o Elvis tem aí as limitações, creio que o calendário da Série B é muito difícil, é muito complicado, muitas viagens, e de repente o Elvis pode ficar sobrecarregado. É a macaca se preparando para enfrentar o Coritiba e toda a Série B pela frente, Fábio Scheib. Assim como o Guarani, a Ponte Preta se mexendo também bastante, reformulando o elenco, né? A Ponte fez um bom Paulistão, mas para o brasileiro a conversa é outra. Então precisa de elenco também. Bons jogadores estão sendo contratados para esse tipo de competição. A Ponte tentando, pelo menos no início da competição, somar os 45 pontos iniciais. Mas vai que consegue uma boa campanha e sonha com esse acesso, né, que há muito tempo não vem também, né, Carlão? Tá certo, Fábio Scheib. Lupe, a galera tá aí conosco? Tem o nosso ouvinte aqui. O bom do CBN Esportes é que a gente consegue dialogar. Uma resenha com e as opiniões, elas são colocadas aqui. Por exemplo,
O nosso amigo João Paulo Guimarães, ele falou assim, bom dia, poxa, ele jogou contra o Flamengo, sobre o Sérgio Rafael. Sim. Aí é difícil pra comparar, realmente, o Flamengo ele tem um dos melhores ataques. E ainda que jogou bem moroso. Mas o Nova Iguaçu, pelo tempo que ele vai de peito aberto, não tá nem aí, né? Nem aí. Tomou 3, mas poderia ter feito também, mas é um time que não... Ele ataca com muitos jogadores, só que aí dá o contra-ataque. Foi assim que o Flamengo praticamente matou o jogo. O mais famoso é o Bill, né? Que jogou aqui na ponte. O Carlinhos. O Carlinhos, né? que vai pro Flamengo, inclusive, né? Bom dia. Infelizmente, o Palmeiras vai reverter. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Cleiton, final do telefone 8078. Agradecer as participações. Hoje bombou o WhatsApp aqui do CBN Esportes. 11 horas 58 minutos. Muita gente participando realmente aqui no CBN Esportes. Fabião, só um comentário aí sobre a final. Você acha que o Endrick entrou meio baleado? Poderia ter dado um descanso para ele? É claro que profeta do acontecido é muito fácil, né? Mas ele tava meia bomba ontem, não tava, não? Não tava 100%, né, Carlão? Mas é difícil, né, parar um garoto de 17 anos. A gente sabe que a recuperação é bem mais fácil de um moleque de 17 anos do que os veteranos. Mas pensar que em menos de 10 dias o cara marcou gol na Inglaterra, marcou gol na Espanha, veio pro Brasil, decidiu o Campeonato Paulista, a carga emocional que tem um garoto de 17 anos também para assimilar tudo é complicado. Disputando uma final de Campeonato Paulista ainda, né? Ele não vai querer ficar de fora, mas além da parte física, a parte emocional também conta bastante. O Endrick tem muita estrela, é muito iluminado, o pessoal acredita muito nele e ele quer mostrar serviço nesse segundo jogo, mas que não está 100%, não está, até sentindo um pouco da coxa ainda, que acabou lesionando naquela partida contra a Espanha. Ô, Carlão, falando a respeito ainda de finais dos estaduais, eu acho que a gente precisa aqui também colocar, até como informação, que a gente precisa rever algumas questões de segurança. Campeonato Pernambucano, o cidadão invadiu o campo 2 vezes. Uma várzea, uma torcida só. Com droga, isso foi relatado na transmissão. E o pior de tudo, sabe o que é? É que isso foi sábado. Domingo, o cidadão estava tirando foto numa cidade próxima a Recife, como se fosse aí o grande personagem do final de semana. Um grande jogo entre Náutico e Sport, o Sport venceu, e o assunto foi o cidadão que invadiu o gramado dos aflitos. Lamentável. Jogo com torcida única. Tá difícil lá em Recife, em Pernambuco, a torcida... Em casa, a torcida do Sport, né? Do Fortaleza, toda aquela situação. E ontem, a torcida do Náutico. E eu tava até comentando com o meu xará, o Antônio Gabriel, que é repórter da Rádio Jornal lá do Recife, e ele fez um vídeo e justamente ele fala o que é o futebol pernambucano. Ele está virando pauta e assunto por conta de assuntos sem ser o futebol. Né? Tivemos aquela tragédia com o ônibus do Bahia, né? Do Fortaleza, perdão, que foi no jogo contra o Sport. Agora o torcedor invadindo 2 vezes, o torcedor invadindo o campo e depois virando celebridade pelas ruas da Grande Recife. É lamentável. Lamentável mesmo. Isso mostra que a gente precisa melhorar muito. E a torcida única, hein? Precisamos melhorar muito a segurança nos estádios como um todo. Falar nisso, o Carlão. Ontem eu tava assistindo, Fabião, Manchester City e Arsenal. Cara, tá louco. A diferença é gigante, né? 2 torcidas, o VAR trabalha bem, o jogador deixa o árbitro trabalhar. Pelo amor de Deus. Fabião, pra encerrar, toca aí, vai. Para encerrar os times da região, a gente tem que falar, né? Série A4, o Independente de Limeira acabou rebaixado para a 5ª divisão do Paulista e o Rio Branco está na disputa, assim como o Barbarense. Agora é fase final, né? Os playoffs finais. Acabou a primeira fase, o Barbarense pega a Francana, que foi a líder, e o Rio Branco, que foi o 6º colocado, encara o Taquaritinga, 2 jogos ida e volta pela Série A4. Boa, Fábio Chaves. E anota aí, o Velo Clube vai subir, hein? 0,19. É o único 0,19 da semifinal. Então, somos todos Velo Clube. Vamos com calma, porque se não subir, depois vão falar que a culpa é nossa. Mas tudo bem. Mas vai subir. Vai subir. Grande Velo Clube. Fabião, até o Arena, Antônio Lupe também. Valeu. 12:01. Valeu. A gente volta às 4 da tarde com muito futebol, muito esporte pra você. Até lá. CBN Esportes Campinas.